Olá, tudo bem, minha amiga, meu amigo? Mais uma vez nos encontramos aqui. Esse é um canal feito para você que quer aprender mais sobre a Bíblia. E cada dia nós estaremos estudando um assunto. Quem nos hospeda aqui são os gideonitas, nós temos aqui alguns dos nossos irmãos. E todos os domingos de manhã nós gravamos aqui algumas exceções quando estamos viajando. Mas o grande objetivo aqui é treinarmos como membros de uma igreja para ensinarmos outras pessoas. Estamos no módulo de um curso chamado Treinamento para Evangelistas Voluntários. E estamos na parte em que estamos estudando cada assunto. E há 15 dias atrás nós estudamos sobre a criação. E hoje nós vamos dar continuidade com o estudo Ouvindo a Voz de Deus. Eu vou compartilhar com vocês aqui a transparência. Esse é um estudo bíblico que nós temos com muita facilidade em qualquer lugar do Brasil, em todas as nossas associações e missões. E hoje vamos para a lição número 3, mas vamos relembrar um pouco a lição número 2. Falamos sobre a beleza da criação, falamos que a terra era sem forma, era vazia, e ela foi criada por Deus em 6 dias, e teve a atuação do Espírito Santo, de Deus o Pai e de Deus o Filho. Falamos que o homem foi criado do pó da terra, e que a mulher foi extraída de um pedaço do corpo de Adão, em hebraico selá, que significa ao lado de ou costela, dependendo da forma como você vai ver o contexto. E agora hoje vamos abrir a nossa Bíblia e vamos estudar a lição número 3, a origem do mal, né? Como harmonizar um Deus amoroso que deu sua própria vida para salvar pecadores, com a essência de doenças, sofrimentos, morte, violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios, né? Que acontecem todos os dias. Na verdade, estamos vivendo numa época em que tudo isso, profeticamente, de acordo com a palavra de Deus, vamos estudar isso no estudo sobre os sinais da volta de Cristo, cada dia se intensificam ainda mais e, com certeza, nós estamos vendo um mundo cada dia pior. E como entender, então, que a Bíblia fala de um Deus de amor, com todas essas mazelas que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Com todas as incertezas, todos os medos, todas as angústias, pessoas que nos deixam pela morte. Muito triste o mundo que nós vivemos. Existem muitas ilusões, mas quando nós caímos na real, nós vivemos um mundo completamente. Se não fosse pela presença de Deus, se não fosse pela palavra de Deus, pela esperança da salvação, seria um mundo tenebroso, triste. E muitas pessoas hoje, infelizmente, têm até tirado suas próprias vidas por falta dessa esperança, né? Então, como isso tudo se originou? Por que que vivemos um mundo tão cheio de tantas dificuldades, né? A Bíblia apresenta uma criação perfeita, onde o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, aonde não tínhamos ali nenhuma situação de sofrimento, de morte, de angústia, e de repente tudo aconteceu desta forma como nós conhecemos hoje. Então, vamos entender como que se originou o mal. Esse é o nosso objetivo nesse estudo de hoje. O mal existe, ele está aí diante de nós, e nós temos que entender a sua origem e por que acontece tudo isso, né? As pessoas podem perguntar: é Deus responsável por tudo isso? Veja bem, é muito importante nós entendermos esse assunto, porque Deus ele permite que o mal exista, mas ele não é o causador do mal, né? Ele deu uma característica às suas criaturas que ao primeiro momento que a gente entra nessa discussão, parece que seria melhor se nós fôssemos robôs programados para fazer o que Deus quer. Mas quando a gente aprofunda mais nesse assunto, nós entendemos que na perfeição de Deus, ele criou todos os seres que têm inteligência, né? Estamos falando aqui da raça humana, de outros seres que Deus criou, líderes de outros planetas, seres que Deus criou em outros lugares do nosso universo, todos eles têm a condição de tomarem decisões, de escolher. E esse é uma grande dádiva, porque eu sempre dou um exemplo, né? Parece que nós fazemos tudo errado pela nossa natureza pecaminosa.
Mas o que que você prefere? Que alguém que você respeita, que você ama, ame você porque ela teve a escolha de amar você? Ou se ela fosse programada para amar você? E quando eu penso nisso, eu penso que Deus, como nós somos muito parecidos em questões de sentimentos com Deus, nós somos a imagem de Deus nesses aspectos. Deus também queria pessoas, seres que o amassem porque querem, né? Por escolha, e não porque são programados para amá-lo. Então, Deus permitiu que o livre-arbítrio fosse uma tônica da criação, e com isso abriu margem para que as pessoas questionassem a Deus. E Deus vai ser questionado por toda a eternidade. Quando eu falo que ele vai ser questionado por toda a eternidade, porque na razão de uma pessoa, quando você faz um julgamento, você automaticamente você é julgado. Quando você toma uma atitude, as pessoas perguntam, mas será que foi a melhor atitude? Porque essa liberdade de escolha nos pressupõe essa característica, né? E é claro que nós sabemos que o mal não se levantará uma segunda vez, de acordo com a Bíblia, mas é importante que nós entendamos que o livre-arbítrio é um presente, né? Nós temos a capacidade de decidirmos. Isso é muito soberano da parte de Deus. E Deus é Deus por causa disso, né? Uma dos atributos de Deus. Depois que a história do mal acabar na história do universo, vamos dar origem nele hoje, todos vão adorar a Deus e vão reconhecer que Deus é o único caminho verdadeiro. Então, quando ele dá essa liberdade, é porque ele tem certeza, convicção plena de que nele existe a perfeição e ele é o perfeito de todas as coisas, né? Então, importante, ele é responsável? Eu diria que não, diretamente não, porque ele deu ali o livre-arbítrio e a origem do mal se debelou ali, né? Na história do universo. Então, a Bíblia fala que Deus criou um anjo muito poderoso, vamos ler já o texto, né? E esse anjo se rebelou, se tornando Satanás, e acabou enganando um terço dos anjos, e nós vamos provar tudo isso dentro da Bíblia agora para que você possa entender, né? Então, veja, a Bíblia fala que o mal é responsável por tudo que existe de ruim, né? Desde o início, a questão do pecado, a questão do homicídio, a questão da mentira, todos os pecados levam o indivíduo à morte, né? E ao sofrimento nesse mundo. Então, o pecado, ele é a ausência de Deus na vida de uma pessoa. Quando ela se distancia de Deus, ela começa a tomar atitudes longe de Deus que propicia toda a maldade e o sofrimento neste mundo. E nós aprendemos também, vamos aprender a outra lição, que Jesus, ao morrer na cruz, ele venceu e o mal finalmente será destruído. Esses textos que estão aqui, nós vamos depois poder analisar com vocês. A Bíblia também apresenta, né? Quantos anjos é composto o exército do céu? A Bíblia fala de um número incontável, né? Vocês vão ver aqui que esse número não dá para a gente saber exatamente quantos são. A Bíblia não fala de um valor exato, né? Então Deus criou o homem, a mulher, mas antes de criar a Terra, ele já havia criado todo uma parte do universo e ele continua criando. Isso é muito importante que você entenda. O atributo de Deus de criador, ele será para toda a eternidade, porque Deus tem prazer em fazer essa obra da criação. E ele vai continuar criando para sempre. Não é à toa que alguns cientistas, né, eles analisam e falam, assim, poxa vida, ele não tinha nada e agora tem alguma coisa no universo. Eles estão já já conseguiram catalogar 400 bilhões de corpos celestiais, né? E eles se espantam porque sempre vem mais, eles sempre descobrem mais, porque Deus continua criando, isso é um atributo de Deus, né? E então, mas em relação aos anjos, né? Quantos eram esses exércitos de anjos, né? Deus criou milhares de milhares, né? O texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 11, diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões. Eu vou explicar depois, quando estivermos mais à frente, quem são esses seres viventes, né, que eram quatro, e quem são os 24 anciões, que apresentam na visão do capítulo 4, na visão do capítulo 5. Não é o nosso objetivo hoje, mas são seres que estão ali ministrando diretamente ao lado do trono de Deus e que representa, né,
lá, texto de Apocalipse, seres estão adorando ali, bem pertinho do trono de Deus. E a Bíblia fala que cujo número é milhões de milhares, quer dizer, é uma forma bíblica de explicar que para a gente hoje é incontável, né? Então, milhares seriam a resposta. E a pergunta é: qual a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos, né? Então, nós vamos analisar aqui o capítulo 28, do verso 12, ele está no verso 14, até o verso 17, porque esse capítulo especial, é importante que você saiba, ele não está fazendo uma ligação direta com Lúcifer no começo da descrição. Ele está falando sobre um rei, o qual Deus fala: levanta uma lamentação sobre o rei Tiro, né? E diz para ele algumas coisas. E quando ele vai falar para Tiro, é como se ele dissesse assim: Tiro, eu vou falar uma coisa para você que já aconteceu lá no passado. Então, Deus fala para Tiro, fazendo uma lembrança daquilo que ele já tinha dito para esse anjo que nós o chamamos de Lúcifer. É importante salientar que a palavra Lúcifer não aparece na Bíblia, não aparece, não existe, né? Foi uma palavra criada e o texto nos dá margem a usar um nome como esse, porque Lúcifer significa portador de luz, né? Aonde ele ia, havia pedras fogueadas nos seus pés, esse é o relato do texto bíblico. Então, por isso foi criado um título para ele. Mas a Bíblia não o chama assim. Então, a Bíblia fala que esse anjo era perfeito, mas tinha algumas características interessantes aqui. Primeiro, a Bíblia chama ele no verso 13 de sábio, perfeito e formoso. E é Deus que está falando, a narrativa aqui é de Deus. Deus fala para esse anjo. Nós vamos descobrir que esse anjo, lá no verso 14, que diz que ele era o querubim da guarda ungido, né? Então, é importante salientar esses detalhes, porque nessa descrição de Lúcifer, fala sobre instrumentos musicais que estavam no seu corpo, que era pífaro e tambor, a palavra lá é tofe. Algumas Bíblias traz engates e ornamentos, mas a tradução correta é pífaro, né, que é uma espécie de flauta, e tambor. Também fala que ele tinha 10 pedras preciosas ao redor do corpo, né? Ali existe uma lista, né, de pedras preciosas. A Bíblia fala que também esse anjo, ele era chamado de querubim da guarda ungido, então ele era um querubim, era uma ordem de anjos que estão no céu. Existem várias ordens de anjos, né? Os serafins, os querubins são os mais conhecidos dentro da estrutura bíblica. E esse anjo também, ele tinha uma proeminência muito especial no céu. Porque nós entendemos pela descrição do texto bíblico, do verso 14, que abaixo de Deus, e quando eu falo Deus, estou falando das três pessoas que compõem a divindade, né? Que também é outra palavra que não tem na Bíblia, trindade, não existe na Bíblia essa expressão, mas a deidade, a divindade de Deus é composta por três pessoas com personalidades, né? Três pessoas distintas no sentido de existência, mas que formam o que eu chamo de time, né? Essa visão que a gente tem de um time, né? Um time de futebol tem 11 jogadores, mas formam um time. Quer dizer, são três pessoas exercendo funções e papéis diferentes que têm o mesmo objetivo que um time tem, né? Que no caso deles é manter o universo, criar mais coisas no universo e depois que entrou o pecado na história do mundo, redimir a raça humana. Então existe todo um trabalho que é feito por aqueles três seres que nós conhecemos como Deus, né? E eles, então, colocam abaixo desse, uma criatura, né? Porque, veja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são criadores, são eternos, são onipotentes, onisciente, onipresente. Não existe um mais importante que o outro. Existem funções mais importantes, o qual eles se delegam entre eles, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi uma delegação de Deus para Jesus. A Bíblia fala, São João capítulo 1, verso 3, que tudo foi feito por ele. Ele quem? O Verbo que se fez carne, no entanto, Jesus Cristo. E ele, ao vir a esse mundo, foi o Criador também do mundo. Então, cada um exerce funções diferentes.
A Bíblia fala que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então, no começo, antes de tudo, o Espírito Santo estava mantendo a existência do planeta Terra. Aliás, todos os corpos celestiais, de acordo com Isaías 40, são comandados, né, por Deus. O movimento das estrelas, né? A Bíblia fala que o poeta Isaías, ele diz que ele coloca em marcha cada um dos seus corpos celestiais. E se você olhar a velocidade, é muito lindo a criação não só na Terra, mas no universo. O tamanho, né, dos planetas, né? O Sol sozinho tem 98% de toda a massa de todo o sistema solar, quer dizer, todos os planetas juntos, somados, dão 2%. E o Sol é conhecido como uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas que são 170 mil vezes maior do que o Sol. Então vocês podem ver como Deus é grande, como Deus é criador. E apesar de toda essa criação maravilhosa de Deus, ele criou também um ser especial. E eu fico imaginando que quando Deus cria um ser especial, né, a Bíblia fala que nós somos a obra-prima da criação, mas esse anjo devia ser muito especial na sua maneira de se portar, na sua liderança no céu, como um músico que Deus colocou instrumentos no seu corpo, pedras preciosas, por onde ele andava havia pedras de fogo nos seus pés. E a Bíblia fala que ele era perfeito, né? Então veja o verso 14: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, quer dizer, foi Deus que colocou, Deus que criou, né? Permanecias no Monte Santo de Deus e no meio das pedras andava, quer dizer, aonde ele andava havia brilho nos seus pés, né? Por onde ele andava. E aí o verso 15 diz: Perfeitas nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E essa é a palavra que nós temos que entender. O que significa iniquidade aqui? Iniquidade que seria injustiça. É importante nós salientarmos o que realmente aconteceu lá no céu. A Bíblia nos dá indícios lá no verso 5, no verso 6, né? Sobre a maneira como ele porta, a maneira como ele entende esse assunto. Por quê? Porque ele começa a pensar da seguinte forma: poxa, Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo, por que eu não posso ter igual a eles? Ele começa a alimentar no seu coração pela capacidade que Deus havia criado ele, e ele achar que ele poderia ser igual a Deus. Então veja que a Bíblia fala: eleva-se o teu coração por causa da tua formosura. Quer dizer, ele começou a se sentir mais do que ele era. Esse é um grande erro da história do pecado e do livre-arbítrio, né? O ser humano nunca está feliz com o que ele é. Seja no aspecto físico, seja no aspecto financeiro, né? Deus nos fez perfeitos, ainda que o pecado tenha estragado tudo isso, nós estamos estudando esse assunto, mas ele quis ser igual a Deus. A Bíblia fala que ele começou a promover uma espécie de comércio no céu, vender uma ideia de que Deus não era bom, vender uma ideia de que, de alguma forma, ele podia fazer um governo melhor do que a de Deus, né? Então ele corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E aí vem a consequência, né? Ele foi lançado na terra, diante dos reis te pus para que te contente. No verso 5 e 6 diz que na multiplicação do seu comércio, o seu coração se encheu de violência, né? Então, quer dizer, ele começou a criar ódio de Deus, no sentido que ele começou a ter inveja pelo seu orgulho, né? Ele se envaideceu, porque esses sentimentos de supremacia dentro do próprio coração, egoísmo, orgulho, inveja, vaidade, é a origem de todos os males. Porque Deus ele nos ensina que para você ser obediente, você precisa ser humilde. Você precisa reconhecer a grandeza de Deus na tua vida. E muitas dessas pessoas de hoje estão tendo o mesmo sentimento de hoje. Querem sentir melhores do que outros. Então, ele começou a vender no céu uma ideia de que Deus não era tão bom. E ele começou a dizer que se os anjos não obedecessem a Deus, se rebelassem contra Deus, seriam destruídos. E ele coloca no coração de muitos anjos, todos estavam ali pelo seu poder de persuasão, ele coloca esse sentimento que ele tinha dentro dele. Não obstante, no Jardim do Éden,
Ele também disse para Eva, né? Os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Essa vontade que ele tinha, esse desejo que ele tinha de querer ser igual a Deus, começa a tomar muita força no coração de Lúcifer. E esse anjo, então, ele desse sentimento de inveja, de querer estar no lugar, de querer ser, né? Cria-se um ódio dentro dele. E esse ódio acaba piorando tudo dentro do seu coração. Existem alguns detalhes que eu não vou entrar aqui profundamente, mas nós sabemos que, na verdade, dois terços dos anjos, de acordo com o relato do História da Redenção, um livro escrito pela escritora norte-americana no século passado, Ellen White, mas a Bíblia deixa claro que um terço ficou do lado de Lúcifer, né? E eu fico imaginando essa trama lá no céu, por quê? Prestem atenção na ideia. Ele era muito proeminente, ele era o líder do céu, todos os anjos seguiam as suas ordens. Então, não obstante, ele conseguiu influenciar muito poderosamente os anjos, né? Mas com o passar do tempo lá no céu, alguns começaram a entender que o anjo, que Lúcifer, né, estava com maldade no coração. Então, eu fico imaginando anjos lá no céu, em dúvida sobre o caráter de Deus, em dúvida se Lúcifer não era o melhor caminho. E eu acredito que eles tiveram um tempo muito para que eles pudessem escolher o que eles iriam decidir, né? Então todos tomaram a sua decisão. Eu vou estar com Lúcifer ou vou estar com Deus? E a Bíblia apresenta lá em Apocalipse capítulo 20, verso 4, que um terço dos anjos foram expulsos lá do céu, né? Então ele era perfeito até que se cometeu a iniquidade, né? Que é transgressão da lei, que é desobediência, né? Então, que outros pecados cometeu esse anjo? Vamos analisar se é verdadeiro ou falso. De acordo com Isaías capítulo 14, né? Que diz que ele subiria e se sentaria no trono de Deus, esse texto de Isaías, vamos ler já, né? Queria se sentar no trono de Deus? Sim, ele queria. Vamos ver aqui o texto, né? Como caístes do céu, ó estrela da manhã, então aqui é uma descrição clara desse anjo, né? Filho da alva, como foste lançados por terra, tu que debilitavas as nações, quer dizer, ele foi quem criou a instabilidade no céu. E olha o que o texto continua dizendo. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Quer dizer, Deus está, através do profeta Isaías, Deus está colocando aqui o sentimento dele. Deus revelou para o profeta Isaías o sentimento de Lúcifer. Ele dizia no coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas. Estrelas aqui é uma palavra denominada que significa anjos. Apocalipse 1:20 fala que as estrelas são anjos. Então ele está falando, eu vou subir acima dos anjos de Deus, exaltarei no meu trono, no monte da congregação me assentarei, quer dizer, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, essa era a vontade dele. Ele falou assim: eu sou tão poderoso, por que eu não posso ser igual a Deus? Eu vou ser igual a Deus, eu vou sentar no trono de Deus, eu vou governar o universo. Ele começou a acreditar nisso. Todo mentiroso, né, porque Satanás é o pai da mentira, começa a acreditar na sua própria mentira, né? Então, veja, ele queria sentar no trono de Deus, ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo, ele queria tomar o lugar de Deus, mas ele não amou a Deus, ele amou a si próprio. Ele só conseguia ver os seus próprios desejos, seu próprio egoísmo, seu próprio orgulho. Aqui está a origem de todo o mal, né? E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que houve uma guerra entre Jesus, e aqui eu quero já colocar uma explicação que é muito importante, né? Eu vou dizer, houve uma guerra lá no céu, e aparece um termo aqui que é Miguel, e Miguel aqui é uma palavra originária do hebraico, que nós traduzimos como Miguel, mas a palavra é Micael. Daí veio vários nomes que nós conhecemos hoje: Michel, Michael, né? Mihail, Miguel. E esse nome, ele é uma afirmação. Muitos colocam uma pergunta: quem é como Deus? Mas aqui, toda vez que aparece Miguel, Jesus está aparecendo com esse título dizendo assim: eu sou Deus. Por quê? Quem quis ser igual a Deus? Foi Lúcifer. Lúcifer tentou tomar o lugar de Deus. E Jesus começa a batalha dizendo assim: olha, você está lutando contra Deus. Então, Miguel aqui é uma afirmação.
Jesus aqui é Miguel, né? E muita gente acredita que Miguel é um anjo, porque a palavra arcanjo aparece. Arcanjo significa o principal, né? Então, quem é o principal? Quem é o príncipe? Quem é o rei dos reis? Quem é o pai da eternidade? Quem é o príncipe da paz? Então, aqui nós encontramos a guerra entre Jesus diretamente, aquele que é Deus, a tradução da palavra Miguel, e os seus anjos, quer dizer, aqueles que ficaram do lado de Deus. E pelejaram contra o dragão. E nós sabemos que o dragão, de acordo com o verso 9, é a antiga serpente, chama Diabo e Satanás. Então, aqui nesse texto de Apocalipse, João é claro, Apocalipse 12 é claro. Jesus pelejou com seus anjos contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceu mais lugar no céu para eles. E aí vem o verso 9. Eu já falei aqui, que é a descrição de quem é o dragão e aonde ele está e com quem ele está, né? Então, houve peleja no céu com Cristo e Lúcifer. Então, eu já expliquei que Miguel aqui é Cristo, né? Então, o mal surgiu no céu, isso é uma afirmação, através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a chamar Satanás. Nesse conflito, de acordo com a Bíblia, uma terça parte dos anjos, que eu já falei para vocês, das estrelas, anjo aqui é estrela, de acordo com o Apocalipse 1:20, né, quando fala em forma profética, estamos pegando símbolos da própria Bíblia e interpretando, né? Então, um terço deles, né, nesse conflito, se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu e foram se alojar na terra, porque nós vamos aprender ainda que Adão e Eva, eles caem em pecado, né? De acordo com a Bíblia, Deus fez uma advertência, Deus colocou um teste de obediência. Era necessário que esse teste de obediência existisse para que houvesse o livre-arbítrio. Deus foi claro com os dois, explicou para os dois: vocês podem comer de todas as árvores, mas desta vocês não comam, né? Que é é uma árvore especial de um teste de obediência, né? Então Deus colocou eles no jardim do Éden, né? Mas disse para eles: olha, de toda árvore vocês podem comer, mas não comam nem cheguem perto, né? Porque no dia que delas comer, certamente morrerás. Essa é a sentença de Deus. Se você comer do fruto, você vai morrer. Eu estou colocando vocês aqui. Eu sou o pai de vocês, eu criei vocês, eu amo vocês, não quero que vocês obedeçam, né? Não tem necessidade. As árvores estão aqui, lindas, frondosas, o jardim é maravilhoso, mas não toquem, não cheguem perto dessa árvore, porque essa árvore é chamada do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nesta árvore existia um teste de obediência e de fidelidade, e eles teriam que ser fiéis a Deus. Caso contrário, eles seriam fiéis ao inimigo de Deus, que eles ainda não conheciam. Deus não apresentou Satanás, mas Deus apresentou a morte para eles, que era a consequência de tudo. E a Bíblia diz, né, que se essa árvore chama fruta do conhecimento do bem e do mal, e se eles comessem, eles morreriam. Esse é um ponto muito importante, porque todas as doutrinas bíblicas, elas têm base na criação, né? Mas contrariando isso, né, eles acabaram errando e a serpente e a mulher se tornaram amigos, né? E aí o que acontece no texto bíblico é que a serpente, a pergunta está ali, né? A serpente disse o quê, né, para Eva, né? São três frases aqui. A serpente era chamada de sagaz. Eu tenho toda uma explicação aqui da palavra sagaz. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem rapidamente. A palavra nudez, no capítulo 2, quando eles ainda não tinham cometido o pecado, criados por Deus, e que não criavam vergonha, né? Malícia, eles não tinham malícia, não conheciam o mal ainda. A palavra malícia aqui significa justamente isso, né? É o fato de que você precisa conhecer o mal. A malícia significa isso. Então, eles não conheciam ainda o mal, e por não conhecer o mal, eles recebem aqui a palavra sagaz. A palavra sagaz é o contrário, né? Enquanto Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam, ele já tinha maldade no coração de todos os animais que existia ali, né? Então, quer dizer, aqui não está falando da serpente animal, está falando de Lúcifer, que já toma ali, vamos dizer assim, uma hipnose em cima desse animal.
E aí, olha a pergunta, como é a pergunta é capciosa, né? Deus falou assim: não coma desta árvore. Pode comer de todas, mas dessa não. E olha só, não comer de toda árvore do jardim, a pergunta é feita já para confundir nesse contexto. A pergunta foi feita para que Eva, ali na conversa, que ela não deveria estar ali, né? Separada de Adão, mas ela estava. Foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro passo para o mal. E o mal também é uma separação de Deus. Nesse momento, Eva ficou confusa com a pergunta, mas ela respondeu: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Então ela já tinha ciência clara, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não coma nem toque nela, porque senão morrerás. Então a serpente disse à mulher, Lúcifer, né? O anjo ali dentro da serpente. É certo que não morrerás. Então veja que agora a palavra de Deus conta a palavra de Lúcifer. E então por que que ele diz? Qual que era a colocação? Por que que ele fala justamente o contrário? Ele fala justamente o contrário, porque ele coloca no coração de Eva o que ele tinha dentro do seu coração. Porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aqui neste momento, creio que Eva deve ter pensado assim: será que Deus está enganando a gente? Será que falou para não tocar nesse fruto, porque senão a gente vai ser igual a ele? Esse sentimento de querer ter o poder, de alguém tem o livre-arbítrio, tomar conta e poder dominar, ele é muito forte. Satanás sabia disso. Mas ele claramente faz uma frase de oposição a Deus. Enquanto Deus disse comer vai morrer, o diabo fala não vai morrer. E eu lamento em dizer, mas essa mensagem está até hoje incrustada em todas as informações de mídias que nós temos. As pessoas não acreditam, mesmo dentro do cristianismo, que a pessoa morre. Muitos dentro do cristianismo acreditam que a pessoa, quando morre, ela apenas desencarna e o espírito dela vai para algum lugar. E a Bíblia deixou claro, um dia vamos tratar sobre esse assunto aqui, só sobre esse assunto, estado do homem na morte, mas eu preciso que você entenda que aqui era uma frase de Deus, de verdade, contra uma frase mentirosa de Satanás, e também colocando o desejo que tinha dentro do seu coração. Quando eles, então, quando Eva ouve essa mensagem, isso mexe muito com Eva, né? Então, a Bíblia fala que seriam como Deus, que Satanás disse que eles não morreriam, seriam como Deus. Então, vocês já sabem que Eva viu que o fruto era agradável, né, aos olhos, e ela comeu do fruto. E aí, quando ela come do fruto, o relato bíblico, o capítulo Gênesis vai continuando, ela procura, ela encontra-se com Adão, Adão então come também do fruto, a gente não sabe qual foi o sentimento dele, mas muito provavelmente ele ficou preocupado e diz assim, já que ela vai morrer, eu também vou, enfim, não dá para a gente conversar muito sobre esse assunto. Mas agora eles começaram a sentir a nudez, eles perceberam que estavam nus, ou seja, a maldade entrou no coração deles. A única frase verdadeira era que passariam a conhecer o mal também. E agora vem então esse texto maravilhoso, que é o primeiro evangelho da Bíblia. Deus já sabia que o homem iria pecar. Deus já sabia que o homem iria dar a mão a Satanás. Mas mesmo assim, Deus foi atrás de Adão e Eva e perguntou: onde vocês estão? E Deus teve uma conversa com Adão e Eva e mostrou que dali em diante muita coisa ia mudar. Eles viram as primeiras folhas caírem das árvores e aquilo machucou muito Adão e Eva. Aquele jardim maravilhoso que Deus havia criado começou a dar sinais de que aquela perfeição toda deixaria de existir. E naquele momento, Deus então faz uma sentença, que está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você, Lúcifer, e você, mulher. Entre a tua descendência, Lúcifer, e os teus descendentes. Só que os teus descendentes, mulher, vai ferir a cabeça de Lúcifer. E os teus descendentes, e você, vai ferir o calcanhar da mulher. Esse texto parece ser assim, cheio de enigmas, mas em outras palavras, Deus estava dizendo aqui para Adão e Eva,
vai surgir uma descendência de vocês. E essa descendência vai ser capaz de destruir, de pôr fim ao pecado. E somente isso era possível pelo plano que nós chamamos plano da salvação. Vamos estudar na aula na semana que vem. Esse plano da salvação era uma forma de entendermos que o pecado traz morte. E eu preciso que você entenda isso, né? Então a serpente aqui é a mulher e ela deixaria o céu através do mistério da encarnação, nasceria de mulher e é Jesus Cristo aqui, né? Ele viria como homem por sua morte e sua ressurreição. E a Bíblia fala que esse ser que nós chamamos hoje de Satanás continua a enganar todo mundo. Sobre o plano da redenção falaremos numa próxima aula com mais detalhes. Nesse momento, Deus mata um animal, em Gênesis capítulo 3, lá no verso 20 e 21. Mas falaremos num próximo dia. E ele mostra, então, que a morte ela entraria na história do mundo, o sofrimento entraria na história do mundo. Muitas pessoas passariam a ter lutas constantes, medos, angústias, e isso são todas as consequências que o pecado trouxe, porque os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Mas, embora eles tenham desobedecido a Deus, fez um plano, que vamos entender na próxima aula, para que o homem pudesse ser resgatado. Mas a Bíblia diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os que são os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras, ou seja, eles serão um dia destruídos, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, Satanás continua a sua obra de engano. Enganaram Adão e Eva, colocaram frases mentirosas. Eles não vigiaram no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero dizer a você que me ouve: vigie, estude, aprenda, não seja enganado por Satanás. Ele está pronto a trazer ali as suas mentiras, colocar os seus enganos, colocar é, pedras para que você possa tropeçar. Eu fico pensando que Satanás tem usado enganos diversos no meio desse mundo. Para uns, ele se apresenta com poder, com dinheiro. Para outros, ele se apresenta como as vaidades desse mundo. E estamos vendo um mundo onde os enganos são muitos. Vocês podem imaginar se uma pessoa chega diante de um salão com aproximadamente 58 mil portas e poucas delas realmente pregam a palavra de Deus verdadeiramente. Você pode imaginar quantas pessoas que amam a Deus gostariam de conhecer o caminho de Deus, mas não têm estudado a Bíblia, porque eu quero dizer a vocês, o grande diferencial daqueles que vão não serão enganados por Satanás, além do relacionamento com Deus, que é o mais importante de todos, é o conhecimento da palavra de Deus. Então, cuidado, porque Satanás tem feito isso com muita facilidade. E ele está irado conosco nos últimos dias, né? Olha o que a Bíblia fala: porque isso festejai aos céus e vós, os que neles habitais. E ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse texto é clássico, dizendo para mim e para você: falta pouco. A história do mal um dia vai acabar. Mas nós temos que estar do lado de Deus. Não sermos enganados pela mentira, porque esse poder já foi derrotado na cruz. E é uma questão de tempo para que um dia ele deixe de existir para todo sempre. Essa guerra entre o bem e o mal, você está nela, queira ou não. E qual é a diferença? Qual é o povo verdadeiro que vai estar do lado de Deus? Então veja que o dragão, que é chamado Satanás, ele vai irar-se contra a mulher. A mulher aqui é o povo de Deus. Não é uma igreja, uma placa de igreja, tá, gente? É importante que você entenda isso. Nós somos adventistas, pregamos essas verdades, mas nem todo adventista está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E tem pessoas que têm pouco conhecimento da verdade e estão vivendo de acordo com o conhecimento que elas têm. Então é muito importante que você pare e reflita. Tenho eu guardado os mandamentos de Deus? Tenho amado a Deus o suficiente? Olha só o que diz a Bíblia. Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é o diabo. E mulher é esse povo de Deus. Né? E foi pelejar com o restante da sua descendência. Nós somos a descendência dessa mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui nós estamos falando sobre essa guerra.
E Deus está procurando homens e mulheres que queiram ser fiéis a Deus, amarem a Deus, testemunharem de Deus, porque neste mundo a guerra está declarada. Estamos diante do bem e do mal. Como a palavra diz lá em Deuteronômio, diante de vós eu coloco bênção e maldição, vida ou morte. E nós temos diante de nós uma escolha a fazer. E a nossa escolha é estar ou não do lado de Deus, né? Como é possível vencer a Deus, então? A Bíblia fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Como assim? Estudando a Bíblia. Porque nossa luta não é contra o sangue ou a carne, e sim contra os principados e potestades. Deus está falando aqui, apóstolo Paulo, dos líderes desse mundo que são usados por Satanás, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois, tendes vencido, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Esse símbolo de cingir-se era levantar a barra ali, né? Daquele, parecia um roupão, a maneira como eles se vestiam naquela época, né? E tomar as vestiduras da couraça da justiça, ou seja, Jesus quer te cobrir com a sua justiça. Nós somos pecadores, nós temos desejos maus, mas quando nós buscamos relacionamento com Deus e conhecimento da palavra de Deus, Deus nos protege, nos coloca uma capa que nos blinda contra Satanás. Somente Deus tem o poder, somente Jesus, somente Miguel na tua vida pode vencer o pecado. E nós temos que entender que sem ele nós somos fracos, é impossível vencer. Precisamos de Deus, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E aí nós temos que estar preparados, né? Através da pregação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé. Quer dizer, precisamos ter fé para nos defender do inimigo. Precisamos calçar os pés, preparando, né? Conhecendo mais a palavra de Deus, para que poderes apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ou seja, nessa guerra, nós estamos aqui. O diabo vai colocando as suas armas, mas nós temos um escudo, que é a fé em Cristo Jesus. Nós temos, através da palavra, como caminhar. Eu queria falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para... E aí nós temos que tomar também o capacete da salvação, né? Ou seja, Jesus ele está dirigindo a nossa vida. E quando nós colocamos um capacete na nossa cultura aqui, como naquela época, era para nos proteger de que nada entrasse na nossa cabeça. E quando nós colocamos a palavra de Deus em nossa cabeça e tiramos as coisas que tem diante de nós, que são más, né? Coisas que o mundo tem para oferecer, o diabo tem colocado mil e uma coisas em séries de de televisão, em séries de Netflix, enfim, não é só eles, mas tem vários aí, novelas, filmes, tem casal de entretenimento através de esportes, e tem tentado tirar os nossos olhos de Deus. Coloque o capacete da salvação. Coloque Jesus como o único meio de você usar a sua mente. Você vai trabalhar, Jesus está com você. Você vai andar, fazer um exercício, Jesus está com você. Você vai cuidar da sua família, Jesus está com você. Ou seja, brinde a sua mente com esse capacete, né? E aí você vai estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu acho muito bonita a sua forma como Paulo coloca aqui. Conhecendo a palavra de Deus, você vai poder usar a espada, né? Não para matar, mas para salvar outras pessoas. E usar a oração, né? É uma arma que você pode usar. E orando em todo o tempo no Espírito, para que isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, nós podemos formar um grande exército, onde trocamos experiências, conhecemos mais a palavra de Deus, fortalecemos uns aos outros, oramos uns pelos outros, para vencer essa guerra entre o bem e o mal. E finalizando esse grande estudo bíblico que é da palavra de Deus, né? As respostas estão aqui.
Nós já colocamos tudo isso. Bom, a recapitulação não há necessário, você pode ver o vídeo novamente aí. Eu quero fazer um apelo a você. Eu quero que você entenda que você está em uma guerra entre o bem e o mal. Você não está num mundo aqui onde, é, diz assim, as coisas têm que andar do jeito que tem que andar. Você está num mundo cheio de sofrimento e cheio de morte, cheio de dor, cheio de situações constrangedoras. Mas nós temos um Deus que está bem do nosso lado, prometeu estar conosco todos os dias. Um Deus que, de alguma forma, quer abraçar você, quer tomar você pela mão e quer dizer assim: olha, eu sei que o mal existe, eu sei que o sofrimento está aí, eu sei que existem muitas lutas, mas eu já venci o mundo. Eu tenho um plano para te salvar. E na aula que vem, vamos aprender sobre o plano da salvação. Que Deus te abençoe. Você possa entender que está numa guerra, mas a vitória já é certa, porque Jesus já te dará a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, que a nossa decisão possa ser de escolher o teu lado, o lado da vida, o lado do amor, o lado da misericórdia, o lado da vitória, o lado do Senhor Jesus Cristo, o lado daquele que se juntar a esse grupo para a salvação eterna. Que o seu poder possa estar presente na vida de cada aluno, de cada pessoa que vai ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe e que Deus te guarde.